Oi, turma! Espero que estejam novamente todos bem. Hoje nós vamos para a semana 4 do nosso PET 5, continuando com genética. Essa semana é pouquinha coisa, é só a diferença de genótipo e fenótipo, tá? Então deixa eu só colocar aqui. Então nós vamos falar do fenótipo e vamos falar a respeito do genótipo. O que seria isso? Vou seguir aqui o exemplo da ervilha, tá bom? Que nós falamos lá no experimento de Mendel. Quando o Mendel falou sobre a ervilha, ele falou que tinha a semente amarela e que tinha a semente verde. Ele falou que a amarela é dominante, verde é recessivo. Nós falamos que nós vamos usar aqui a inicial da característica recessiva, que vai ser a letra V. Então, a primeira letra do recessivo, verde, vai ser a letra minúscula e amarelo vai ser a mesma letra, só que maiúscula. Isso é o que nós já tínhamos falado nas 2 semanas anteriores. Aí, o que nós temos? Olha, nós sabemos que nós podemos fazer aqui a combinação, 3 combinações diferentes de genes. Nós sabemos que a ervilha pode ser Vzão, Vzão. Se ela for Vzão, 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 Vzão significa que só tem o gene dominante. Então, nesse caso, eu sei que a ervilha vai ser amarela. Se tiver um gene dominante e um gene recessivo, prevalece o dominante. Então, eu sei que essa ervilha aqui também vai ser amarela. E se a ervilha for Vzinho, Vzinho, os 2 genes recessivos, ela vai ser verde. Para manifestar a característica recessiva, os 2 genes aqui têm que ser iguais. Então, nesse exemplo, essas são as 3 combinações que nós temos. Nós falamos, então, que a característica genética ela é determinada por um par de genes. Um que veio do pai, um que veio da mãe, né? Um de origem materna, um de origem paterna. Então, é essa combinação formando aí o parzinho de gene. Esse par de gene que está lá no DNA, lá no núcleo da célula, é o que eu vou chamar de genótipo. Então, quando eu quero o genótipo representa o quê? O gene, o patrimônio genético da pessoa, é o que está lá no DNA da pessoa. Esse genótipo, ele não pode ser o quê? Modificado. Esse genótipo, se eu tenho o gene para olho verde, esses genes, esse parzinho de gene para olho verde, ele está lá no DNA da minha célula, dos meus trilhões de células. Não tem como eu modificar esse DNA, esse gene que está nos meus trilhões lá de células. Então, o genótipo, ele não é alterado, ele não vai sofrer influências do ambiente. Por quê? Porque é o meu DNA, são os genes que estão no meu DNA, por isso que eu falei patrimônio genético do indivíduo. Agora, e o fenótipo? O fenótipo é a característica que vai ser manifestada. Então, nesse caso da ervilha, é a cor que vai ser manifestada, a cor amarela, a cor verde. Então, isso vai ser o fenótipo. Então, genótipo é o patrimônio genético do indivíduo. É o gene, o que está no DNA da pessoa, o que não pode ser modificado. No caso do fenótipo, fenótipo já é o que? A característica que vai ser manifestada. Então, olha, vamos supor, eu sou azinho, azinho, eu tenho olho claro. Então, o meu genótipo é azinho, azinho. O fenótipo, olho azul. Aqui, eu tenho cabelo castanho. Cabelo castanho, vamos supor que eu seja Czão, Czinho, que é o dominante. Então, meu genótipo, Czão, Czinho. Qual que é o fenótipo? Cabelo castanho. Então, o fenótipo é o que vai ser manifestado. No caso do fenótipo, aí pode sofrer influência do ambiente. A apostila de vocês trouxe 2 exemplos. Olha, o fenótipo. 2 irmãos têm a mesma cor da pele, têm o mesmo genótipo, né? Mesma cor da pele, tem o mesmo genótipo. Só que um foi para uma região lá no Cerrado, clima mais quente, exposto ao sol. Então, se ele ficou mais exposto ao sol, um sol mais intenso, uma radiação do sol mais intensa, o sol vai estimular o quê? A produção de melanina. Ele vai ficar com a pele morena.
O outro irmão, ele está em uma região de clima mais frio, onde o sol é mais fraco. Então ele vai ficar menos exposto a essa radiação solar. Ele não vai ficar bronzeado como o outro. Então o que eu vou ver? Um irmão bronzeado e o outro sem estar bronzeado. O fenótipo que eu estou vendo, o que foi manifestado foi o quê? Foi alterado. Sofreu a influência do ambiente, a influência da radiação solar. Mas o genótipo, o que está no DNA, o que cada um vai transmitir para os filhos, é o mesmo, porque o genótipo não vai ser alterado. Ah, então, por exemplo, eu tenho cabelo castanho, fui lá, pintei de loiro. Agora eu tô loirinha. Quer dizer o quê? Eu alterei o meu fenótipo. O que vocês vão ver vai ser o cabelo loiro. Só que o meu DNA continua com gene para cabelo castanho. Eu não vou transmitir, agora meu filho vai nascer de cabelo loiro só porque eu pintei o cabelo. Não, o meu DNA continua com gene para cabelo castanho. É isso que eu vou transmitir para os meus filhos. Mesmo que eu tenha alterado, né? Passei uma tinta ali, alterei o fenótipo que está sendo manifestado. Então, eu tenho que entender que genótipo é o patrimônio genético. Então, nesse exemplo, o genótipo é o Vzão, 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 Vzinho e Vzinho, Vzinho. A gente representa aqui pelas letras, são os genes. E o fenótipo aqui? O fenótipo é o quê? Amarela e verde, que é o que vai ser manifestado. Genótipo não sofre influência do meio, agora o fenótipo pode sofrer influência do meio. Vamos para as questões então. Só um minutinho. O segundo exemplo da apostila de vocês, olha, ele vai falar sobre a pelagem de coelhos. Se o coelho estiver numa região muito fria, abaixo de 20 graus Celsius, as extremidades dele, o focinho, a orelha, as patas, vão ficar com a pelagem escura, com pelo escuro. É uma proteção, né, para viver na região mais fria. Se ele ficar numa região acima, né, mais quente, acima de 20 graus, aí ele não vai ter essas extremidades com a pelagem escura. Então é o mesmo coelho, para ele sobreviver àquele ambiente, no abaixo de 20 graus, ele acaba escurecendo essa pelagem. E se for acima de 20 graus Celsius, a pelagem toda vai ficar branca. Então é o que? A influência do ambiente. A temperatura está influenciando o que? Na pelagem, é o mesmo genótipo que eles têm. O genótipo para a pelagem branca. Só que está tendo uma alteração de acordo com o ambiente que eles estão, de acordo com a temperatura, tá bom? Bom, questão número 1 está assim, cite 2 fatores ambientais que podem alterar a manifestação do genótipo. Então, alterar a manifestação do genótipo. A temperatura, como é o caso do coelho, a radiação solar pode ficar bronzeado, né? Ou não ficar bronzeado. O uso de medicamentos pode alterar também essa manifestação do fenótipo. Aí vocês vão citar 2. Número 2. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. O fenótipo é inalterável? Não, o fenótipo é alterável. O fenótipo é o que pode sofrer a influência do ambiente. Então, a primeira é falsa. Segunda, o genótipo influencia o fenótipo? Sim. O genótipo vai influenciar o fenótipo? Vai, porque a manifestação do fenótipo é de acordo com o genótipo. O genótipo aqui, tudo dominante vai ser amarelo. Um dominante, um recessivo é amarelo. Tudo recessivo é verde. Então, o fenótipo depende o quê? Depende do genótipo. Depende do gene que está lá no DNA da pessoa. Então, a segunda é verdadeira. Terceiro, o genótipo depende das condições ambientais para se manifestar? Não, ele não depende da condição ambiental. O genótipo vai se manifestar. Vai determinar um fenótipo. Aí, o fenótipo é que pode sofrer uma influência do ambiente, porque o DNA ali não vai ser alterado, então essa é falsa. Quarto, o genótipo é a constituição genética de um indivíduo? Sim, é o DNA, são os genes que estão no DNA ali, é o patrimônio genético do indivíduo, então essa é verdadeira. Quinto, um exemplo de fenótipo é o tipo sanguíneo? Sim, o tipo sanguíneo, meu tipo sanguíneo é A. Esse é o fenótipo que eu estou manifestando. Por quê? Porque eu tenho os genes para sangue tipo A lá, porque o meu genótipo é para tipo A. Então, o tipo sanguíneo é sim um exemplo de fenótipo. Verdadeira também. Questão número 3.
taque e escreva 2 fenótipos que você tenha e a seguir escreva os respectivos genótipos das características destacadas. Aqui, gente, nessa questão, vocês vão citar 2 fenótipos que vocês tenham. Se vocês souberem o genótipo, vocês podem colocar. Se não souber, não precisa, tá bom? Cor dos olhos, por exemplo. Meu olho é verde, então eu sou, usando aí do conceito antigo, eu sou azinho, são os genes recessivos, né? Poderia até falar Vzinho, que é o olho verde. A cor da pele, a minha pele é branca. Quem tem pele branca, eu sou azinho, Bzinho, porque a cor da pele não é só um parzinho de genes, são 2 pares de genes envolvidos na cor da pele, mas isso é um estudo mais aprofundado, tá bom? Tipo sanguíneo, meu tipo sanguíneo é B. Eu sei que eu sou Izão B, Izinho, né? No caso, eu sei quais são alguns genótipos aqui. Mas vocês podem citar só 2 fenótipos de vocês. Se souber genótipo, coloca. Se não souber, não precisa, tá bom? Número 4. Uma família, durante suas férias, resolve ir para a praia e passam lá 2 semanas. Após esse tempo, eles perceberam que sua pele havia escurecido, ficaram bronzeados. Essa mudança ocorreu devido a uma variação do fenótipo. Lembra que o que pode sofrer influência do ambiente vai ser o fenótipo, genótipo não. Número 5, então a letra D. Número 4, letra D. Número 5. Por que o genótipo não se altera mesmo após decorrido um longo período de tempo? Porque o genótipo, ele se refere a quê? As características genéticas do indivíduo. O genótipo é o gene que está lá no DNA da pessoa, por isso ele não pode ser alterado, ele não sofre influência, é interno, ele está lá no núcleo da célula da pessoa. Aí vocês vão falar com as palavras de vocês. Então, genótipo é a constituição genética do indivíduo, é a característica genética, são os genes, né? São os genes que estão lá no DNA da pessoa e esse não tem como ser modificado, tá bom? Aí vocês vão formar com as palavras de vocês. Essa semana é só isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, né? A diferença de genótipo. Ó, genótipo são os genes, vamos falar assim. São as letras, o parzinho de letra aqui. E fenótipo é a característica, é o que vai ser manifestado. Genótipo não sofre influência do ambiente, né, do meio. Já o fenótipo pode sofrer a influência do ambiente. E esse fenótipo, a influência que ele sofreu, não vai ser transmitida aos descendentes. Porque a gente só pode transmitir ao descendente uma alteração que tenha acontecido no nosso DNA. Lá no nosso gameta, se acontecer uma alteração no meu óvulo, aí é que eu vou transmitir pro meu descendente, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido a resolução dos exercícios, pelo menos, um pouquinho que vocês tiverem entendido, eu já fico satisfeita, tá bom? Até as nossas próximas explicações, fiquem com Deus, tchau!